Lembramos que os senhores poderão fazer perguntas por escrito e que os servidores aqui do TCE estarão nas laterais desse auditório para receber essas questões por escrito. Agradecemos ao presidente, conselheiro Domingos Augusto Taufner, pela sua palestra, e agora nós convidamos o secretário adjunto de controle externo desse Tribunal de Contas, o senhor Alexander Binda Alves, para então falar a respeito do exercício do controle externo nos regimes próprios de previdência social. Boa tarde a todos. De maneira breve, vamos aqui falar um pouco sobre a atuação do controle externo, ou seja, o Tribunal de Contas, na fiscalização dos regimes próprios de previdência. Tá? Vamos dar uma passada geral na ação e na atuação dos tribunais de contas em matéria de regime próprio. E essa atuação do tribunal, ela difere em alguns aspectos específicos quando se falar de regimes próprios, porque, no geral, o ordenador do regime próprio é um ordenador de despesa, como todo e qualquer outro gestor que nós fiscalizamos. Ok? A primeira pergunta que se vem à cabeça é o seguinte: por que devemos focar no regime próprio para fiscalizar? Por que despender da nossa força de trabalho para fiscalizar um regime próprio de previdência? Ora, temos alguns dados ali que são extraídos do Ministério da Previdência de 2013. Em 2013, os regimes próprios de previdência do Brasil, eles tinham em torno um pouco mais de 174 bilhões de reais em aplicações. Já possuiu uma massa de 1.800.000 inativos e um pouco mais de 635 mil pensionistas, num total de 2.181 regimes próprios. Em nível de Espírito Santo, nós tínhamos nessa época um pouco mais de 2 bilhões e 200 milhões de recursos aplicados nesses institutos. Ok? Nós trabalhamos hoje aqui com 35 institutos próprios de previdência, sendo um do Estado e 34 do município. Outro dado que deve ser levado em consideração é o seguinte: o poder público, via de regra, ele não existe para fazer poupança de recurso público. Ele serve para atender aos anseios da sociedade. Uma diferença muito séria nos regimes próprios de previdência é que ele trata com um volume elevado de recursos para ser dispendido em momento futuro, que aí entra o famoso cálculo atuarial e projeções atuariais, o famoso equilíbrio atuarial. E há um dado alarmante quando se fala de regime de previdência no Brasil hoje, é que a população está envelhecendo. Segundo dados do IBGE, em 2050, o Estado brasileiro vai ter mais pessoas com mais de 60 anos do que crianças entre 7 e 14 anos. Ou seja, se não regularmos muito bem esse sistema de acúmulo de recursos para pagamentos futuros, nós teremos problemas. E a Lei 9.717 é muito clara ao dizer que qualquer déficit financeiro dos institutos de previdência, quem deve cobrir é o ente. Ou seja, quanto pior for a gestão dos regimes próprios de previdência, quanto menos fiscalizados eles forem, a conta virá no futuro em todas as benesses que deixariam de ser feitos para a sociedade. Ok? Feito isso, onde é que está a posição do Tribunal de Contas dentro da Constituição Federal? A Constituição Federal diz lá no seu artigo 70 que a fiscalização, seja ela contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, ela será exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle externo. E artigo seguinte diz que o seguinte: este controle externo será exercido com exclusividade pelo Tribunal de Contas. Ou seja, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo e já foi pacificado que ele é autônomo e independente. E ele é o responsável, quem detém as prerrogativas para exercício desse controle externo.
Feita essa primeira explanação, seria interessante a gente conseguir visualizar quais são as competências básicas e mais importantes deste órgão de fiscalização. Nós temos ali, eu separei cinco, que são julgamento, apreciação, fiscalização, sanção e orientação. Vamos à primeira. Julgar. O Tribunal de Contas tem por excelência a competência para julgar os chamados processos de contas. São eles os processos de prestação de contas anual e as chamadas tomadas de conta especial. Os processos de prestação de contas anual, eles advêm de uma origem remota, lá de 1967, e que foram repisados em todos os institutos legais até hoje, principalmente a Constituição Federal e as leis orgânicas dos tribunais de contas. Ou seja, o gestor público tem o dever de prestar conta de sua gestão. Ok? Esse é um dever constitucional, afinal de contas, o titular do poder numa democracia é o povo. E esse poder é exercido por meio de seus representantes, ou seja, se esses representantes estão exercendo poderes, eles têm que prestar contas. Aqui é só uma observação. Quis o Constituinte que os tribunais de contas possuíssem competência somente para julgar as chamadas prestações de contas de todos os gestores, excetuados os chefes do Poder Executivo, aqueles que exercem atos de governo. E aqui nós temos presidente da República, governadores de estado e prefeitos. A única ressalva que a gente faz aqui é que em prefeituras, devido ao seu tamanho, muitas das vezes os prefeitos exercem tanto atos de gestão quanto atos de governo. E aí, quando o prefeito exerce o chamado ato de gestão, empenha, executa e paga a despesa, ele está abrangido pela competência do tribunal de julgá-lo. No caso de prefeitos, governadores e presidente da República, o Tribunal de Contas ele possui somente a competência de apreciar as contas, sendo que a competência julgadora é do Poder Legislativo. Então, localizando aqui no nosso tema, que é regime próprio de previdência, em matéria de prestação de contas anual, o Tribunal de Contas possui competência plena para julgar as prestações dos diretores e presidentes dos regimes próprios de previdência. Ok? Apreciação. O tribunal ele possui uma competência de apreciar os chamados processos de fiscalização. Perdão, volto um pouco ao julgamento, eu esqueci de falar na questão das tomadas de conta especial. Outra espécie de processo de contas aqui no tribunal, nos tribunais de contas, é a chamada tomada de conta especial, em que há dano e se identifica um responsável por esse dano. Nesse caso, o tribunal tem competência plena para julgar também essas tomadas de contas, seja ele servidor público, diretor de instituto ou qualquer outro servidor que causou dano ou até mesmo particular. Na questão da apreciação, nós temos duas vertentes. A primeira é apreciar os processos de fiscalização. A fiscalização é uma das essências do tribunal e a sua forma mais conhecida é quando ele executa a auditoria. Auditoria em loco, auditoria à distância, e ele se utiliza de muitos outros instrumentos que eu vou falar mais adiante. Além da apreciação dos processos de fiscalização, em que o tribunal, nesses casos, ele só diz se o ato está correto ou incorreto, podendo aplicar multa. Se detectada na fiscalização a ocorrência de dano, um desvio, seja ele culposo ou doloso, o Tribunal de Contas, ele instaura ou converte esse processo em tomada de conta especial, dependendo do caso, e ele tem competência para julgar esse gestor, esse servidor público, para a devolução do recurso. Outro ponto de apreciação do tribunal, que é foco intrínseca desse evento de hoje, é a competência que o tribunal possui para apreciar para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria, reserva, reforma, repensão e revisão. Inclui-se também aí os atos admissionais. Tá? Observe, eu vou falar mais para frente sobre essa parte de registro de atos concessórios,
que, não obstante não ser tema da palestra a parte de admissão, mas ele é um começo muito importante, porque eu só consigo registrar uma aposentadoria de um servidor público que foi admitido. São duas pontas que são altamente interligadas, e há casos nos tribunais que a gente tem conhecimento de que chega um processo, seja pelo tempo, porque é muito antigo, o processo chega para registro do ato concessório, mas você não tem nem a registro da admissão do servidor. Ok? Falei da fiscalização, passamos agora para a competência sancionadora. O tribunal ele possui sim competência para sancionar, seja ela aplicando multas, quando são irregularidades formais ou para penar, seja essas multas coercitivas ou sancionatórias. E o Tribunal de Contas, em sede de julgamento, ele possui a competência também para ressarcimento de débitos causados ao erário, ou seja, todo dano causado ao erário, o tribunal julga e ordena, ou seja, e dá o comando para que seja recomposto o dano efetivado. Por fim, o Constituinte também quis que os tribunais de contas, em matéria de fiscalização, também tivesse o poder orientativo, não bastava somente fiscalizar. E como é que se manifesta esse poder de orientação do tribunal? O conselheiro Domingos Taufner, ele citou um exemplo aqui, parecer consulta do Tribunal de Contas, que diz que as aplicações financeiras dos institutos de previdência do Estado do Espírito Santo devem ser mantidas em bancos oficiais. Esse parecer tem força normativa e é uma orientação do tribunal. Outra forma, quando o tribunal participa ou toma iniciativa de eventos como esse, tá? Seja através de cursos e palestras. Continuando, nós temos, como falei anteriormente, nós temos aqui 3 naturezas de processo nos tribunais de contas. Uma é a consulta, que é a força normativa e orientativa do tribunal, e depois nós temos os processos de contas e fiscalização. Os gestores dos institutos de previdência, eles estão aí no 4º item do processo de contas, prestação de contas dos demais gestores. Relembrando, nessas prestações de contas, o Tribunal de Contas possui a competência plena para julgar seus atos de gestão. Ok? Além disso, ocasionado qualquer dano, qualquer desvio ou desfalque no poder público, o Tribunal de Contas pode também executar a chamada tomada de contas especial. A tomada de contas especial é um procedimento nosso para apurar e pedir para ressarcir ao erário o dano causado. Na outra ponta, uma outra natureza de processo existente nos tribunais de contas são os processos de fiscalização. E eles são divididos. Fiscalização, aquela análise de registro de atos de pessoal, sejam eles atos admissionais ou concessórios, que nós vamos falar mais adiante, seja a fiscalização estrito sensu, seja aquela porta aberta pelo tribunal para permitir a participação da sociedade, ou seja, por meio de denúncias, em que qualquer cidadão pode vir ao tribunal e ofertar uma denúncia. Aí você tem alguns requisitos pré-estabelecidos. Por força da Constituição, a denúncia não pode ser anônima, eu tenho que ter indício de prova, eu tenho que ter uma descrição clara do objeto. E a representação que pode ser ofertada ao tribunal, que é aquela que eu posso dividi-la em 2 vertentes. A representação que é feita por força de um agente público, o servidor público, ocupar um posto na administração e tomar ciência de determinada ilegalidade, ele tem o dever de representar ao tribunal. E temos aquela representação que é prevista lá na lei de licitações, que qualquer licitante ou qualquer servidor tomar ciente de alguma irregularidade na licitação, pode procurar o Tribunal de Contas e representar. Vamos agora trabalhar pelas vertentes em que o tribunal atua. Primeiro eu vou falar dos processos de contas e vou dividir em prestações de contas e tomada de contas, para seguir falar da fiscalização estrito sensu e por fim falar dos atos de registros concessórios. Tá? Nos processos de contas, o rito bem simplificado dos processos nos tribunais é o seguinte: a documentação é entregue, há uma análise do corpo técnico,
há um parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, segue para voto do relator e, por fim, vai a julgamento. Lembrando que esse processo de conta para julgamento não inclui as prestações de contas dos chefes de governo, prefeitos, governadores e presidente da República. Observe que nesse pequeno gráfico aí também, ele tem que se resguardar o direito ao contraditório e ampla defesa. Então, nesse momento, qualquer diretor do Instituto de Previdência, quando presta contas ao tribunal, ou quando está sofrendo um processo de tomada de contas especial, ele tem sim direito ao contraditório, ampla defesa, ele é chamado ao processo para justificar e para produzir suas justificativas ou suas alegações de defesa. Ok? Após esse passo aí também, existem recursos cabíveis para tentar se rever a decisão do tribunal. Na prestação de contas aqui são alguns pequenos pontos separados, mas em regra é o seguinte, como já falamos, o gestor público tem o dever de prestar contas, e aquilo ali é um retrato da sua gestão. É onde o tribunal vai analisar todos os seus atos de gestão, todos entre aspas, porque é um processo que você faz por uma questão de amostragem. Observe que quando eu falo prestação de contas anual, ela está intrinsecamente ligada à contabilidade. E o objeto da contabilidade é o patrimônio. Nesse momento, os auditores do tribunal e o próprio Tribunal de Contas vai estar avaliando muitos critérios relativos à parte contábil. Tá? O que se observa nessas prestações de contas, que tem se detectado na maioria das vezes? Muito problema relativo a aspectos formais, principalmente com a mudança da contabilidade, que a Simone vai falar agora. Tá? Observa-se a ausência de registros, o que pode demonstrar uma mera falha ou alguma burla à demonstração dos registros contábeis, divergências entre as peças contábeis e além de outros aspectos contábeis, como passivo real descoberto, que já demonstram um grande desequilíbrio no ente. Tá? Outro ponto que eu destaquei aqui, exemplificadamente, é a questão da movimentação em instituições financeiras não oficiais, chamadas de instituições financeiras privadas. Como o conselheiro Domingos Taufner já falou, no Brasil há uma corrente que defende que os institutos de previdência podem movimentar esse recurso em bancos privados, mas especificamente no Tribunal de Contas do Estado, essa movimentação não é permitida. Tá? Observa-se também uma grande dificuldade também aqui na questão da observância da taxa de administração de 2%, ou seja, eu não posso gastar, eu não posso ter despesas de custeio com o meu regime próprio de previdência acima de 2%. Além disso, temos também uma grande observância na questão de análise da prestação de contas, e é um desafio para os tribunais avaliar a situação, o equilíbrio financeiro e atuarial desses regimes de previdência. Outro ponto que não está aí no slide, mas é de extrema importância também, avaliar se estão ocorrendo as contribuições, sejam elas patronais ou dos servidores. Nós temos grandes problemas aqui de institutos de previdência, situação de grande desequilíbrio, ocasionada por uma série histórica de ausência de repasses. O outro processo de tomada de contas, esse serve para qualquer ato ou qualquer ação que o gestor praticar ou qualquer servidor que der causa, isso é muito amplo, basta causar dano e identificar o responsável, ou seja, havendo um dano ao bem público num instituto de previdência, esse dano ele tem que ser recomposto. E observe-se o seguinte, não importa se o ato foi culposo ou doloso, para fins de fiscalização, esse dano tem que ser recomposto. Observe também o seguinte, é dever do gestor tomar as ações e as medidas cabíveis para tentar recompor esse dano antes de chegar à tão famosa tomada de conta especial, que já é um processo em que você já vai estar praticamente com dano quantificado, ou pelo menos com boa margem de possibilidade de que o dano foi efetivado, e você vai ter que apurar quais são os responsáveis por esse dano.
Ou seja, etapa salutar e anterior para o gestor do Instituto de Previdência é a tomada de medidas administrativas para que ele possa recompor o dano causado ao erário. Tá? A diferença no slide aí que fala entre conversão e instauração é uma terminologia utilizada nos tribunais pelo seguinte: se eu determino que o ente apure aquele dano, eu estou determinando que seja instaurado uma tomada de contas. Se um processo nosso de fiscalização detecta um dano, uma auditoria, uma inspeção, eu tenho que chamar para a famosa conversão do processo de fiscalização em tomada de contas especial. Mas todas essas duas formas têm o mesmo fim: recompor o dano causado ao erário. Essa é uma grande preocupação do Tribunal de Contas para com os regimes próprios de previdência e para com todos os seus jurisdicionados. Quando eu falo de regime próprio, eu falo muito em questões de equilíbrio atuarial e financeiro, porque é um dinheiro que está lá guardado para uso futuro. Mas eu tenho preocupação hoje, nesse momento, com todo e qualquer dano causado ao erário. Ok? Agora eu entro aqui na questão da fiscalização do tribunal, seja ela estrito sensu, seja ela através dos atos concessórios. A metodologia é a mesma, a pequena diferença é o seguinte: ela passa pelo corpo técnico para análise, passa pelo parecer do Ministério Público, passa pelo voto do relator do tribunal. Só que o tribunal não vai julgar, ele vai simplesmente apreciar esses processos. Ok? No caso de fiscalização, volto a frisar, detectada qualquer infração à norma legal no Instituto de Previdência que não ocasionou dano, eu faço apreciação desse processo de fiscalização e determino medidas corretivas ou planos de ação ou recomendações quando é prática de boa gestão e aplico multa por esses descumprimentos. Agora, e a todo momento em que for detectado dano, não tem outra alternativa, o processo tem que ser convertido em tomada de conta especial para que o tribunal possa julgá-lo. Na outra ponta, os atos concessórios, eles são atos complexos, já definido pelo Supremo Tribunal Federal. O que é um ato administrativo complexo? É um ato que depende da manifestação da vontade de dois órgãos, ou seja, o Instituto de Previdência, que editou o ato de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão, ou de revisão, e o Tribunal de Contas, que deve registrar esse ato. Observe que nessa parte de análise de registro de atos concessórios, há alguns meandros que são específicos para essa área. Primeiro, a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal definiu que, nos processos em trâmite nos tribunais de contas, deve ser observado o direito ao contraditório e ampla defesa. Aí no finalzinho da súmula ele abre uma exceção, exceto para os processos de registro de atos de aposentadoria, reforma e pensão. Nesses casos, a súmula vinculante abriu uma exceção. Então é mais uma atenção que deve ter aí, não só o Tribunal de Contas para fiscalizar, mas o próprio servidor. Porque se ele tiver um ato concessório dele denegado pelo tribunal, o Supremo já manifestou que não é necessário abrir o contraditório de ampla defesa para ele. Tá? Observe também aí o seguinte: para não ficar uma lacuna muito grande aí nessa vedação ao contraditório e ampla defesa para o servidor, o Supremo também definiu o seguinte: passados 5 anos do ato, os tribunais de contas devem sim, aí eu repito, devem abrir o contraditório e ampla defesa. Tá? Voltando agora à fiscalização estrito sensu. Como é que o tribunal exerce a sua fiscalização hoje? Olha, o tribunal é como qualquer órgão público. O tribunal ele tem uma força de trabalho limitada, tem uma quantidade de auditores limitada, e ele tem que equacionar as suas ações. E quando eu falo de fiscalização, seja ela em regime próprio, Instituto de Previdência ou qualquer órgão do Estado, eu tenho que estar focado no seguinte: eu exerço a minha atividade com base em risco, materialidade e relevância, para poder atuar da melhor maneira possível e atender o preceito que está lá na Constituição, que o tribunal
vai avaliar sobre o enfoque legal, sobre eficiência, sobre economicidade, tá? Então, a partir disso daí, eu alimento a minha fiscalização, a fiscalização que a gente exerce não só nos institutos de previdência, através da iniciativa própria, que é feita por demanda do plenário, ou dos membros do Ministério Público, ou dos auditores substitutos. E também ela é alimentada por meio de quê? Por meio das denúncias, que qualquer cidadão pode fazer ao tribunal, por meio das representações, que eu já falei, que é aquele servidor que ocupa determinado cargo na administração e que, se ele tem ciência de alguma ilegalidade, algum ato ilegal, ele tem o dever de representar o tribunal. E a representação em face de licitação, ato ou contrato, que é aquela oriunda da 8666. Na segunda linha aí, nós temos o Poder Legislativo. Olha, se voltarmos à Constituição, a fiscalização, artigo 70, ela é exercida pelo Poder Legislativo, ou seja, ele é o titular do controle externo. Quem exerce esse controle é o Tribunal de Contas. Por isso que ele tem capítulo separado aí para o exercício da fiscalização. Ele pode demandar o tribunal a desencadear operações de fiscalização. Aqui nós temos os instrumentos que o tribunal se utiliza para exercer a fiscalização. A Constituição Federal fala somente em dois: auditorias e inspeções. Mas o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, de Minas Gerais, do Estado do Rio, de Piauí, Paraná, Goiás e o Tribunal de Contas da União, eles incrementaram os instrumentos de fiscalização porque viram que somente as auditorias e inspeções não eram mais necessárias para suprir a crescente demanda e a qualidade do que o tribunal queria ver. Um exemplo claro, e aí eu vou começar por ela, é o chamado instrumento de fiscalização levantamento. Quando eu estou de frente a uma matéria nova, por exemplo, atuária, em que os tribunais não detêm muito know-how e conhecimento na área, eu preciso de primeiro conhecer para saber o que eu vou auditar depois. Então, o levantamento é um instrumento que serve para o tribunal conhecer determinados programas, projetos, ações ou atividades. Serve também para planejar fiscalizações futuras e para dizer também se é viável determinada fiscalização ou não. É um instrumento mais recente dentro dos instrumentos de fiscalização. Outro instrumento recente também é o monitoramento. O monitoramento é um instrumento de fiscalização em que o tribunal, ele monitora, como o próprio nome já diz, as determinações que são oriundas do seu plenário. Toda decisão que ocasionar alguma determinação para o ente público, o tribunal pode monitorá-la. É também um instrumento mais recente. O outro é o acompanhamento, é quando o tribunal vai conhecer, num período determinado, um programa de governo, como é que está funcionando a ação daquele governo. Em síntese, é quando o Tribunal de Contas vai lá verificar a eficiência em determinado período. Os dois últimos instrumentos aqui falados, e são os mais comuns no tribunal, são as chamadas auditorias e inspeções. Auditorias é quando o tribunal vai ao Instituto de Previdência, seja ele fisicamente ou por meio eletrônico, porque hoje nós temos que trabalhar com essa realidade. Hoje nós já recebemos dados eletronicamente. Nós, no caso específico aqui do Espírito Santo, estamos realizando a fiscalização de previdência e muitos dos dados nós estamos coletando daqui do tribunal mesmo, ok? Então, a auditoria é quando eu vou verificar a legalidade, a efetividade dos atos praticados pelo gestor. Para isso, os tribunais de contas alguns já dispõem de manuais de auditoria de conformidade, manuais de auditoria operacional, tá? O último instrumento aí é chamada inspeção. A inspeção é um instrumento que tem praticamente a mesma força da auditoria. O que a diferencia de uma auditoria é que a inspeção eu utilizo em situações específicas para suprir alguma lacuna que for deixada numa fiscalização, alguma ausência de informação que eu precise ir a campo buscar ou fazer algum outro procedimento. Ele serve também, a sua colocação nos regimentos internos,
ele serve especificamente, e para mim é esse o seu fundamento, para apurar denúncias e representações. Porque nas inspeções eu tenho o chamado objeto certo para fiscalizar. Quando eu tenho uma representação e uma denúncia, aquelas que são devidamente fundamentadas, porque uma representação e uma denúncia, ela tem que ter um indício de prova claro, para que a gente possa exercer a fiscalização. Se o Tribunal de Contas recebe aqui, olha, que o gestor do Instituto de Previdência está fazendo licitação direcionada, vai lá olhar todos os procedimentos licitatórios de 5 anos. Olha, gente, a hora de fiscalização é muito cara e ela não pode ser desperdiçada dessa forma. Então, toda vez que a gente for trabalhar em cima de denúncia e de representação, a gente tem que trabalhar com o chamado objeto certo. A gente tem que responder um questionamento que foi feito dentro daquela inspeção. E onde os tribunais de contas podem atuar nessa parte de regimes próprios de previdência? Eu separei aí algumas áreas. Por exemplo, a parte de contribuições previdenciárias, tanto a patronal quanto do servidor, que é um dos grandes problemas que nós temos hoje, a ausência dessa contribuição. E o que a gente não consegue perceber hoje é o seguinte, e aí eu volto aqui a falar novamente, o Instituto de Previdência, ele serve para me fornecer um benefício futuro, e nós só vamos, na maioria das vezes, sentir falta desse recurso lá na frente. E aí eu volto aqui para falar daquele número lá do começo, já são, em 2013, pouco mais de 174 bilhões. Então é muito recurso público ali guardado. A folha de pagamento. A folha de pagamento aí, ela tem um sentido amplo, que abrange não só o Instituto de Previdência, como também as prefeituras, as câmaras, as secretarias de Estado, os ministérios. Por quê? Porque, vejam bem, eu me aposento, eu tenho a migração daquilo que é chamado remuneração para provento. Qualquer erro na base legal, qualquer erro na confecção dessa remuneração vai ocasionar prejuízo para o Estado. E você discutir um provento 20 anos depois, 10 anos depois, é um problema muito difícil de ser sanado. Vai dar dor de cabeça tanto para quem fiscaliza, quanto para o regime próprio, quanto para o ex-servidor, servidor aposentado. Então, por isso que nesse ponto, os tribunais de contas, eles podem e devem fiscalizar as folhas de pagamento, para evitar problemas futuros. O Tribunal de Contas também deve observar a questão da segregação de massas, que é um evento importante, que alguns estados, alguns regimes, alguns institutos fizeram, outros não, como o conselheiro Domingos falou, e que a gente tem uma preocupação pelo seguinte, o trabalho aí eu configuro junto com a base cadastral que está abaixo. Nós temos conhecimento de servidores que deveriam pertencer ao regime financeiro e constam no regime atuarial. Ou seja, esse regime atuarial, já começa desequilibrado, porque os servidores antigos, eles são de um período deficitário, tá? Observar também a compensação previdenciária, aí eu ligo mais uma vez com a base cadastral, ou seja, os institutos e o tribunal deve fiscalizar se estão correndo atrás dessas compensações previdenciárias de servidores vindos do regime geral. A gente não tem noção do volume desse recurso. De forma geral, temos também a questão de fiscalização de licitações e contratos, que aí o tribunal exerce essa fiscalização não só nos institutos de previdência, como em qualquer outro órgão público. E temos também o tão famigerado 2%, que é o limite de gasto administrativo com o regime próprio de previdência. Tá? Por fim, os investimentos financeiros, que aí é de extrema importância a atuação não só do controle externo, como do próprio instituto, como do controle interno. E aí, repetidamente, volto a falar, é um alto volume de recursos que está lá guardado e ele tem a destinação certa. E ela não vai ser usada agora, é para o futuro.
Ok? E por fim, o grande desafio dos tribunais de contas é justamente nessa parte, é o chamado equilíbrio atuarial. São os tribunais se modernizarem e estudarem para atuar nessa questão atuarial. São poucos profissionais da área de atuária atuando no mercado. Eu sei que no Rio Grande do Sul eles têm auditores específicos da área de atuária. Tá? Chegamos por fim aos atos concessórios. Os atos concessórios eles subdividem-se em atos de aposentadoria, reserva e reforma, concessão de pensão e revisão. Eu quero fazer aqui um parênteses, o seguinte: a Constituição Federal confere competência aos tribunais de contas para analisar para fim de registro, apreciar, somente nos militares, os atos de reforma. Alguns tribunais incluem no rol a reserva também. Só para deixar claro, tanto a reserva quanto a reforma são espécies de aposentadoria para o servidor militar. A única diferença é a seguinte: quando o militar está na reserva, ele pode ser chamado novamente à ativa. Na reforma, não. Porque alguns tribunais adotam essa fiscalização da reserva? Porque às vezes o militar entra na reserva agora, se o tribunal não for registrar esse ato, a reforma dele vai vir daqui a 10, 15 anos. E aí é muito complicado ficar discutindo valores nesse momento, 10, 15 anos depois. Ok? O que os tribunais podem e devem olhar nessa questão desses atos concessórios? Nas aposentadorias. As aposentadorias elas são subdivididas em 3: invalidez, compulsória e voluntária. Na invalidez, deve ser observado com muito critério e deve ser respeitada a autoridade médica para a gente observar se o laudo médico emitido vai levar aquele servidor a uma invalidez permanente ou proporcional, ou seja, vai lhe gerar um benefício, um provento proporcional ou integral. De que forma? A regra é, toda vez que um servidor entra por aposentadoria por invalidez, ele vai ser aposentado com os proventos proporcionais ao seu tempo de serviço e contribuição, exceto se ele for acometido por moléstia grave, que ali ele terá seus proventos pagos de forma integral. É muito importante observar isso aí, porque a autoridade para falar se vai ser integral ou proporcional vai ser a perícia médica. Ok? Seria interessante falar aqui também na questão da aposentadoria por invalidez, a emenda constitucional 70, que gerou uma preocupação nos institutos de previdência, que foi o seguinte: aqueles servidores admitidos antes da emenda constitucional número 41 e que vierem a se aposentar por invalidez após a edição da emenda 41, eles não mais terão seus proventos calculados de forma prevista no parágrafo 3º e 17 da Constituição Federal, ou seja, pela média. Eles terão seus proventos calculados pela maneira antiga. Isso gerou obrigatoriamente, lógico, uma demandada de revisão dessas aposentadorias que vieram para os tribunais de contas. Tá? E na maioria esmagadora, esses proventos foram reajustados para mais. Porque os servidores antigos, ele tem seus proventos reajustados de acordo com os servidores da ativa, ao passo que os novos servidores não mais terão. Então, esses processos, quando retornaram ao tribunal para revisão, a maioria esmagadora teve seus proventos aumentados. A aposentadoria voluntária é aquela que passou por várias regras, emenda 20, emenda 41, emenda 47. Mas a regra geral hoje, eu preciso olhar o requerimento do servidor, eu tenho que olhar a idade dele, se tem 60 anos se homem, 55 mulher, se eu preencher outros requisitos, no caso, tempo de serviço público, 35 homem e 30 mulher, tempo no cargo sempre será tempo no serviço público sempre será de 10 anos e tempo no cargo sempre de 5 anos. Essa é a chamada aposentadoria voluntária integral. Eu posso ter a voluntária proporcional, ou seja, quando o homem, cumprindo os 10 anos de serviço público, 5 anos de permanência no cargo
e sendo homem 65 anos de trabalho, contribuição, e mulher 60 anos, eu tenho direito à aposentadoria proporcional. Por fim, eu tenho a chamada aposentadoria compulsória, que é aquela em que o conselheiro Domingos falou que são aqueles servidores que não querem sair da administração de jeito nenhum. É uma tristeza, quem já trabalhou com essa área sabe o que é isso. De vir servidores ao tribunal pedindo pelo amor de Deus porque não queriam se aposentar. Ok? Eu botei propositalmente ali 70/75, porque a emenda constitucional concedeu aos ministros dos órgãos superiores a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Ela só vai valer para os demais entes da federação e para demais servidores públicos quando eu tiver a edição de uma lei complementar. Ok? Interessante observar também nessa parte de aposentadoria que eu tenho que ter especial cuidado para verificar se o servidor que eu estou analisando a aposentadoria, ele foi devidamente, ele teve o seu ato de registro no concurso devidamente apreciado pelo Tribunal de Contas. Porque nós já pegamos casos aqui em que o servidor não teve o registro de admissão pelo Tribunal de Contas e logo em seguida veio o registro da aposentadoria. Tá? Observar também a composição dos proventos. Os tribunais de contas olham, no momento da concessão desses benefícios, a composição dos proventos, se ele faz jus a determinados adicionais, a determinadas gratificações. Para pensões, o que os tribunais e de que forma eles atuam, também é através da análise de registros desses atos. E o que deve ser observado ali? Primeiramente, o requerimento dos interessados, ou seja, o ingresso dos interessados como beneficiários da pensão. A comprovação de que esse é realmente um beneficiário, se é filho, se é cônjuge, se é companheiro. Deve ser observado também se a fixação da pensão observou os proventos do servidor falecido. Deve ser observado também a composição das cotas da pensão, que ela deve ser tantas quantas for o número de beneficiários. E deve, por fim, também observar se o servidor era falecido à época. Porque se foi, ato falho. Se o servidor é aposentado à época, porque se é aposentado, ele tem que ter a sua aposentadoria registrada pelos tribunais de contas. Por fim, temos aí as revisões. Todo ato que modifica a fundamentação legal, ele deve ser enviado ao tribunal para nova apreciação. Além disso, havendo retificação do ato concessório, seja por erro no nome ou algum outro erro, deve ser também enviado ao tribunal para nova análise de registro. Quando houver retificação de proventos, que não aqueles decorrentes naturalmente das suas progressões ou aumento que é dado a todos os servidores. Não. É só quando há um enquadramento errado em que há necessidade de reenviar ao tribunal. Alteração de beneficiários para o caso de pensões, por exemplo, quando um filho que é reconhecido e a pensão já estava registrada pelo tribunal. Esse processo tem que retornar ao tribunal para nova análise de registro. E por fim, nós temos que verificar que já vieram pedidos em todos os casos, de pedidos de revisões de atos que não haviam nem sido registrados pelo tribunal. Ok? Bom, termina aqui a minha parte. Eu queria só dizer que para os tribunais a gente entende que é um grande desafio, por fim, conhecer essa parte atuarial, entender como funciona e fazer com que não só a fiscalização, como próprios servidores deem maior atenção aos institutos próprios de previdência. Porque não depende só do interesse público, porque é um recurso público que ali está, mas é interesse de cada um, porque a aposentadoria e os benefícios ali advindos só poderão ser pagos decorrentes do equilíbrio que a gente tem que começar a verificar agora. Ok? Muito obrigado. Agradecemos ao secretário adjunto de Controle Externo do Tribunal de Contas do Espírito Santo,
Alexander Binda Alves pela sua palestra.